Olá, queridos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, se você quer saber um pouco mais sobre este assunto, eu gostaria que você ficasse conosco até o final deste vídeo, pois este assunto é um assunto muito importante para a igreja, e nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos tempos da Igreja de Cristo aqui nesta terra. Então eu gostaria de perguntar para o Ezequiel, quando se dará o arrebatamento da igreja e o que ele tem para nos explicar sobre este tema e sobre este assunto tão importante. A Bíblia fala que nem o dia nem a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o próprio Filho, Jesus Cristo, não sabe. Somente o Pai que está no céu e que não foi revelado a Jesus, nem aos anjos, muito menos aos homens, o dia e a hora deste arrebatamento. E, biblicamente falando, arrebatamento significa arrancar com força, arrancar com violência. E arrebatamento nada mais é que o Espírito Santo conduzirá os salvos, subitamente arrancará da terra e levará aos céus. Os que estiverem mortos, que estiverem a fé em Cristo, os que morreram, ressuscitarão primeiro, e quem efetuará o arrebatamento é o Espírito Santo. O Espírito Santo arrebatará a igreja, essa igreja espiritual, onde é composta de homens e mulheres pelo mundo afora, de todas as idades, e os que morreram em Cristo, ou morreram com a fé em Cristo, ressuscitarão primeiro, e se encontrarão com os que estiverem vivos nesta ocasião, e os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados, e ambos serão encontrados nos céus e se encontrarão com Jesus Cristo, onde a Bíblia chama de o noivo, e esse encontro será chamado as bodas do Cordeiro, ou um casamento no caso, entre a noiva e Jesus Cristo nos ares. Porém, o dia e a hora ninguém sabe, mas a Bíblia nos relata nos adverte que devemos estar preparados para este momento que será glorioso. Então, quais seriam os indícios e os sinais de que este arrebatamento está prestes a acontecer? Jesus advertiu o povo daquela época e deixou escrito nas Escrituras que haveria sinais nos céus e na terra, da aproximação da volta do Filho do Homem. E esses sinais seriam na natureza, seria nos corpos celestes, seria nos ares, enfim, a natureza clama, está gemendo e clamando pela volta do Redentor. E esses sinais seriam fomes, guerras, terremotos, alaridos, nação contra nação, enfim, tudo isso que a gente já está vendo hoje. Na realidade sempre existiu isso, só que agora uma proporção muito maior e cada vez mais aumenta esses rumores de guerras e esses sinais se aumentam, nos dando indício que a volta de Jesus está muito próxima. E a Bíblia nos fala também que nos últimos dias, que dias serão esses? Os dias que antecedem a volta de Jesus, que seria o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos cristãos, que a fé de muitos esfriaria, onde a fé seria muito escassa, muito difícil na terra, e que o amor de muitos esfriaria. Ou seja, o amor do ser humano para com o ser humano. Hoje em dia se ama tanta coisa, bens, objetos, animais, ídolos, porém a Deus muito pouco. Então isso é um dos sinais da volta do Filho do Homem, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Então os sinais, biblicamente falando, já está nos indiciando, já está nos falando que Jesus está muito perto da sua volta, do seu regresso. Porém, nessa volta, na primeira volta de Jesus, nenhum olho o verá, nós não o veremos com os olhos humanos. Será um arrebatamento espiritual. Como eu falei, nosso corpo será transformado, será glorificado e nós encontraremos com Jesus nos ares, onde começará as bodas do Cordeiro. E aqui na terra ficará um caos muito grande, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas barreiras, e as nações clamarão por um libertador, por um salvador, onde o mundo estará em caos e o mundo inteiro vai clamar para que um homem, uma pessoa, de um governo único, de uma moeda única, de uma religião única, governe sobre todos eles. Então, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele adornará a igreja para o arrebatamento.
e nós vemos os grandes sinais que estão acontecendo. Mas eu gostaria que você me falasse sobre a grande tribulação, e o que nos prova e comprova biblicamente que nós cristãos não estaremos mais aqui quando chegar o momento da grande tribulação, e porque algumas pessoas acreditam que os cristãos eles irão passar aqui a grande tribulação. Bom, porque na realidade existem 3 linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento a qual eu me incluo é que nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? É que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Existe uma outra linha teológica que diz que o arrebatamento vai acontecer no meio ou durante a grande tribulação, que é os mid-tribulacionistas. Existe uma terceira linha de raciocínio que fala no pós-tribulacionista, onde eles creem que o arrebatamento da igreja vai ser após a grande tribulação. Porém, eu não acho base bíblica para que isso aconteça. Nós temos base bíblica para crer que o arrebatamento é antes da grande tribulação, ou seja, até o capítulo 4 do livro de Apocalipse, né, onde fala que a igreja será arrebatada, fala do encontro com Jesus dos ares, fala do tribunal de Cristo, onde todo salvo será julgado pelas suas obras, onde receberá o seu galardão, logo após vai participar das bodas ou a festa do Cordeiro, que é um casamento nos céus, e durante 7 anos haverá essa festa nos céus. Consequentemente, aqui na terra, após o período do arrebatamento, haverá um período de muita calamidade, de muito caos, onde as nações inteiras se reunirão e procurarão e clamarão por um Salvador, uma pessoa que coloque em ordem o mundo econômico, o mundo político, e essa pessoa vai se apresentar como um falso Messias, como um falso líder, onde ele apresenta uma falsa paz, um projeto de falsa paz, e aí Israel vai assinar um tratado de paz com esse falso líder, esse anticristo. E quando Israel assinar esse tratado de paz, começa aí então a grande tribulação, que tem um período de 3 anos e meio. Depois começa a grande tribulação, que é mais 3 anos e meio, no total de 7 anos de grande tribulação. E no final desses 7 anos, Jesus volta com a igreja, com os anjos, e todas as miríades de anjos e a igreja volta para a terra. Aí sim, na segunda vinda, da segunda volta de Jesus, Jesus retornará onde todo olho verá. E Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, que está escrito em Apocalipse, vai descer com os seus 2 pés no Monte das Oliveiras, e o monte se rachará ao meio. Haverá uma fenda muito grande, haverá um processo, um terremoto, onde haverá uma planície muito grande em Jerusalém, na terra de Israel. Então Jesus voltará visivelmente à terra com a igreja e os anjos. E aí então vai começar o governo milenar de Cristo, ou o governo de paz durante 1000 anos. E para que isso aconteça, quando Jesus volta à terra, Satanás e seus demônios, Satanás, o falso profeta e a besta serão todos lançados, acorrentados, serão presos por 1000 anos. Então, consequentemente, enquanto Cristo está governando aqui na terra, um reinado de paz, Satanás ficará preso por 1000 anos. Então, eu creio que nós somos pré-tribulacionistas, onde o arrebatamento se dá antes da grande tribulação, e após o arrebatamento tem 7 anos de tribulação e grande tribulação, e Jesus volta conosco, com a igreja glorificada, para um reino milenar, onde vamos governar o mundo de paz, durante 1000 anos. Mas ainda dá tempo, né, de nós nos prepararmos e esperarmos, né, ser arrebatados com Cristo, né, no dia do arrebatamento da igreja, né. Nós devemos estar cientes que já estamos perto, né, próximos da vinda de Cristo. E o que é necessário e quem vai ser arrebatado? A Bíblia deixa bem claro que aquele crer e for batizado será salvo. Crer, por que crer? Tem que haver uma confissão de fé, que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Tem que acreditar, ter fé, receber por fé isso, e segundo, se batizar. Por que se batizar? O batismo é um ato público de fé, uma profissão de fé pública, e o batismo simboliza um novo nascimento, onde nós deixamos de viver para este mundo e vivemos para Deus. Claro que tem pessoas que desistem no meio do caminho, tem pessoas que abandonam a fé,
abandonou o compromisso. Porém, a Bíblia deixa bem claro que devemos ser fiel até a morte para que o Senhor venha nos dar a coroa da vida eterna. A questão de ser fiel até a morte não é que você tem que ficar 50 anos, 70 anos de fé, sempre como cristão. A questão é ser fiel até a morte, quer dizer o seguinte, que até o dia, o momento da sua morte, você deve se manter fiel a Deus, fiel a Jesus. Se durante o dia que você morrer, você está afastado, você renegou a fé, você abandonou a fé, nada importa todos os anos que você teve de caminhada de fé, obedecendo e lendo a Bíblia. O que importa é até o momento da sua vida, da sua morte. Então o importante, ninguém sabe o dia, a hora que nós vamos morrer, quanto mais o dia, a hora do arrebatamento. O importante é hoje ou agora você se manter com base bíblica, tendo fé que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador e um dia vai voltar. Como eu falei, após o milênio, quando Jesus vai ter um milênio de paz aqui na Terra, após esses 1000 anos, Satanás será solto por um breve período de tempo. Satanás retornará à Terra e vai seduzir as nações para novamente tentar destruir Jesus e os santos e a igreja que estarão reinando aqui na Terra. Só que quando acontecer essa última guerra, que vai se levantar todas as nações juntamente com Satanás contra Jesus, e teoricamente contra Deus, Jesus vai destruir tudo com o sopro de sua boca, vai, enfim, jogar todos os ímpios, Satanás e os demônios no inferno, que hoje o inferno está vazio, mas vai ser povoado por Satanás e os ímpios, e quando tudo isso acabar, aí a Bíblia diz que viria a ser dos céus um novo céus e uma nova terra. Isso é o apóstolo João fala no livro de Apocalipse. Então, após a terra ser consumida pelo fogo, não vai restar pedra sobre pedra, então vai vir uma nova cidade, a cidade da Santa ou a Nova Jerusalém. Eu fiz um breve relato do que vai acontecer, tem muitos assuntos, vários tópicos, mas é uma síntese do que vai acontecer. Não é para que você tenha medo, fique apavorado, é que você descanse em Deus, mantenha a sua fé, aceite Jesus hoje, se converta, se arrependa dos seus pecados, leia a Bíblia, fale com Deus, o Espírito Santo está aí para te ajudar. O que importa para nós como cristãos é até o capítulo 4 do livro de Apocalipse, o Apocalipse de João, que nos fala o que vai acontecer conosco até o dia do arrebatamento e lá a experiência no céu. No Apocalipse 5 em diante vai falar do que vai acontecer com as pessoas que ficarem aqui na terra. E eu, sinceramente, não me interessa essa parte, porque eu quero ir para o céu e participar do arrebatamento se eu estiver vivo nesse dia. Então a palavra do Senhor nos diz, né? Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E voltando aos sinais do arrebatamento de Cristo, da Igreja de Cristo, existe um sinal que eu até comentei num outro vídeo que nos fala sobre o avanço, né, da tecnologia. Então, o avanço da tecnologia é um dos sinais da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Então, nós precisamos estar firmes, né, fiéis à palavra do Senhor, aceitar Cristo, né? E quem crer e for batizado, como o irmão falou, será salvo. Este será salvo. E a nossa esperança é estarmos com Cristo, viver na eternidade com Cristo e ter uma vida abundante com Cristo. Então queremos sim, né, ser arrebatados, não queremos ficar neste mundo, porque a palavra nos diz que nós somos peregrinos nesta terra, né? Nosso alvo é o céu, né? Morar com Cristo. A Bíblia nos fala exatamente isso aí, que nos últimos dias do avanço da ciência, que é a tecnologia, que é os estudos, não que isso seja ruim, longe disso, porém isso também é um dos sinais da volta de Jesus. Hoje nós podemos pesquisar e entender que os seres humanos, os cientistas conseguem fabricar órgãos humanos, eles conseguem fabricar muitas coisas remotamente. Os robôs estão substituindo a mão de obra dos homens, a tecnologia da informática, que é a TI, a tecnologia do software, a tecnologia da ciência, da matemática, da astrologia e assim por diante. Enfim, tudo isso nada mais é para ocupar o lugar de Deus no coração do homem, porque quanto mais
se tem conhecimento, mais se tem a ciência, a tecnologia, mais nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração nessas coisas e damos menos lugar às coisas de Deus. Volto a dizer, não que isso seja ruim, não é isso. Porém, jamais deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, no nosso coração. Hoje é muito fácil nós ocuparmos nosso tempo com as redes sociais. Hoje é muito fácil nós ocuparmos nosso tempo com televisão, com séries. É muito fácil nós ocuparmos nosso tempo com o dinheiro, com o conforto que o dinheiro nos proporciona. E tudo isso visa ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque Deus não aceita ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Ou Deus ele está em primeiro lugar em nossas vidas, ou ele não está. Por isso que eu digo assim, que a tecnologia é muito boa, é importante, faz bem, porém ela tem que ser medida, tem que ser comedida para que jamais venha ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. A tecnologia é sim o sinal da volta de Jesus. Por quê? Hoje, se nós formos ver o entretenimento, ou seja, as mídias, a internet, os 3D, 4K, 8K, isso aí tudo vem para deslumbrar a mente do ser humano. Faz com que o homem tenha uma mente deslumbrada para o novo, para o fictício, para a fantasia, sendo que Deus é real. E aí parece que para o ser humano, Deus não é suficiente. Mas é mais importante um bem, uma tecnologia, um objeto para ocupar o lugar de Deus no coração do homem. Então a ciência é assim também, biblicamente falando, um dos sinais da volta de Jesus. É como a Bíblia nos fala, né, sobre os dias de Noé, que eles casavam, se davam-se em casamento, viviam entretidos com outras coisas na sua vida e se esqueceram de Deus, né? Se esqueceram de Deus. Mas Noé foi fiel e temeu ao Senhor, né? Ouviu a voz de Deus, né? Ouviu o que Deus falou para ele e acreditou, né? Não queria acontecer. E nossos tempos agora, nos dias de hoje, muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. Até mesmo dizem, mas meu avô dizia isso, meu pai dizia isso, e não aconteceu até hoje, né? Mas nós esperamos e aguardamos, né, a volta de Cristo. E precisamos estar alertas, né, vigiando em todo o tempo. Não devemos estar dormindo no sono, né? Nós devemos nos despertar, né, nesta última hora da igreja aqui na terra, para que possamos estar preparados, né, como a noiva de Cristo, para recebê-lo no dia da sua volta. Jesus está voltando e nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja nesta terra. Então te prepare, coloque a tua vida no altar, porque Jesus já está voltando. A Bíblia fala que os últimos dias antes da volta de Jesus serão como nos dias de Noé. Como a irmã falou, onde casavam-se, davam-se em casamento, amavam-se mais a criatura do que o Criador, eram insubordinados, amantes de si mesmos, rebeldes e assim por diante. É o que é hoje. Porém, Noé não deixou de acreditar na promessa de Deus, não deixou de cumprir o que Deus mandou lhe fazer. Naquela ocasião era para fazer um barco, uma arca, porque viria juízo de Deus sobre a face da terra, porque viria a chuva e com ela o dilúvio, e a raça humana seria exterminada da face da terra. As pessoas zombaram dele, não creram nele. Porém, o dia que começou a chuva, Deus mandou Noé e a sua família entrar na arca e Deus selou a porta. O que significa isso hoje? Apesar que as pessoas não creem ou não querem crer, porque na realidade não é que elas não acreditam, elas não querem acreditar que Jesus vai voltar, porque estão envolvidas com esse sistema do mundo, envolvidas com esse sistema que na realidade está engolindo a mente e o coração das pessoas. Porém, mantenha-se você firme, mesmo que os outros não acreditem. Considere a sua fé em Deus e mantenha-se firme, pois Jesus vai voltar. Porque o dia que Jesus voltar, você permanecer fiel, você será salvo. E os demais não. Porque aqui a Bíblia nos diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, antes de você ganhar a alma dos outros, almas e almas para Cristo, para Jesus, ganhe a tua alma. Mantenha-se você fiel a Deus, porque o dia virá. E o dia que Jesus voltar,
nós devemos estar preparados. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que os outros zombem de nós e não acreditem que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. E o dia em que ele voltar, não haverá mais tempo para arrependimento. Ou você está preparado, ou você não está. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com um amigo seu e que Deus abençoe grandemente a sua vida.